E aí, beleza? Eu sou o Jota, só Jota. E nesse vídeo eu vou falar sobre o filme Como Se Fosse a Primeira Vez. Mais especificamente, o que me interessa no filme é a doença da protagonista, a Lucy, que é interpretada pela Pantera lá, Drew Barrymore. Então eu não vou me estender no enredo do filme não. Como Se Fosse a Primeira Vez foi produzido em 2004, dirigido por Peter Segal, estrelado pelo cabeça de ovo Adam Sandler e a já mencionada Drew Barrymore. O filme é uma comédia romântica, então o enredo tem traços típicos dessa linha de filme, com alguns toques peculiares do Adam Sandler que a gente vê nos filmes dele. O filme se passa no Havaí, e o que acontece é que o cabeça de ovo encontra a Pantera numa cafeteria, se apaixona por ela e descobre que ela tem uma doença neurológica que impede a aquisição de novas memórias. Ou seja, ela não se lembra de coisas novas que acontecem com ela. Ela vive o dia todo, vai dormir, quando acorda, não se lembra do dia anterior. Na verdade, é como se ela estivesse presa no tempo, justamente no dia que sofreu o acidente de carro que causou a doença nela. Bom, o filme tem outros personagens também. O pai da Pantera, o Hobbit que toma bomba, faz a dança dos peitos e urina na cama. Tem um animal que é amigo do cabeça de ovo em vários filmes. Tem um Tom 10 segundos, um cara cuja memória só dura 10 segundos. E tem também o Dan Aykroyd. Opa, não. Aí, agora sim. Essa só vai entender quem assistiu Space Jam. Ele faz um neurologista que explica bem mais ou menos o que acontece com a memória da Pantera Lucy. Mas eu vou tentar explicar um pouquinho melhor. Não se sabe exatamente onde no cérebro a memória se localiza e nem se de fato ela tem uma localização precisa e fixa. Mas existem regiões do cérebro que são claramente relacionadas com a formação e armazenamento da memória. Dentre elas, uma das principais é o lobo temporal, que fica na parte de baixo e lateral do cérebro. O lobo temporal tem o córtex temporal, que pode ser a região envolvida com a memória a longo prazo. Além dessa área, outras áreas são também importantes. O tálamo, amígdalas, o córtex pré-frontal. Eu não vou entrar em detalhes de neuroanatomia não, mas só dizer que as amígdalas provavelmente estariam relacionadas com a associação entre a memória e as emoções. Eu vou explicar de forma bem simplória o mecanismo envolvido na memória. Bom, a formação da memória, o que acontece é um rearranjo de sinapses, que são as conexões entre os neurônios. Lembrar que essas sinapses são químicas, ou seja, não há conexão física entre os neurônios. À medida que vamos aprendendo novas coisas, novas conexões são realizadas entre os neurônios, e muitas conexões são desfeitas para que novas conexões possam ser feitas. Você pode entender a implicação disso, né? Às vezes a gente esquece alguma coisa para poder aprender outra. A repetição também é um importante fator na manutenção da memória, porque quanto mais se repete um ato, por exemplo, uma leitura, mais se reforça aquelas novas conexões entre os neurônios e aí maior a possibilidade de você memorizar aquilo, formando então uma memória de longo prazo. Cara, isso que eu falei não chega nem aos pés da complexidade da formação da memória, mas serve um pouco para entender o caso. A Lucy sofreu um acidente automobilístico, no qual ela teve o lobo temporal do cérebro lesado pelo impacto do carro com a árvore. Bom, se você lesa o lobo temporal, há perda de neurônios nessa parte, né? Daí, pode-se pensar que, dentre outras coisas, ela vai começar a ter perda da memória, porque, como eu já tinha falado, essa região do cérebro está relacionada com a memória de longo prazo. O que a Lucy tem é chamada amnésia anterógrada, na qual os eventos ocorridos pós-trauma não serão lembrados. No filme, o neurologista nomeia isso como síndrome de Goldfield. Mas essa síndrome não existe. Ela foi inventada pelo roteirista do filme. Tem até uma historinha da síndrome. Ela teria sido descrita por um psiquiatra chamado Goldfield, que supostamente sofria do mal e aí demorou 4 anos para conseguir escrever o artigo, justamente por causa da perda de memória que ele tinha. No filme tem também o Tom 10 segundos, o cara que esquece tudo após 10 segundos, e também teria esse mesmo quadro sindrômico. Óbvio que mais grave, né? Existem outros filmes com personagens que também têm perda de memória. Eu até peço a vocês aqui que comentem nos comentários sobre os filmes que vocês conhecem. Mas um filme de destaque é Procurando Nemo. A Dory tem a chamada memória de peixe. Inclusive vão fazer um filme só dela, tamanho é o carisma do personagem. Bom, muito bonitinho, a síndrome de Goldfield explicando tudo, lesão no lobo temporal. Mas e fora da ficção? Existe mesmo alguma doença que pode causar um quadro parecido? Na realidade, não. Não existe uma pessoa que esteja presa ao passado, vivendo o mesmo dia todos os dias da vida por causa de uma amnésia anterógrada. Mas existe um caso de uma garota presa ao presente.
A britânica Les Lydon só consegue se lembrar das últimas 24 horas que viveu. Ela não se lembra de ter celebrado o Natal, por exemplo. Ela não reconhece fotos de amigo. Ela desistiu de estudar artes, não se lembra do funeral do próprio avô que morreu em 2011, e agora ela não se consegue lembrar nem das 3 melhores amigas que estão grávidas. E sempre esquece também o que acabou de comer no café da manhã. Ela foi diagnosticada com a síndrome de Susak em novembro de 2011. Ela sofreu perda de audição, visão, também tem fortes dores de cabeça e também uma aversão à luz natural. Essa doença atinge principalmente mulheres entre 20 e 40 anos, pode atingir homem também. E existem apenas 250 casos que estão documentados na literatura ao redor do mundo inteiro. A síndrome de Susak é uma doença caracterizada por encefalopatia, oclusão de ramos da artéria da retina e perda auditiva. A causa não é bem definida, e nessa síndrome a sintomatologia é variada, podendo ter alteração de personalidade, comportamento bizarro e até fala alterado, entre outros sinais e sintomas. Aproveitando que o assunto é neurologia e neurociência, no dia 2 de abril desse ano, o presidente americano Barack Obama lançou o BRAIN, uma espécie de projeto de genoma humano que é para o cérebro. O objetivo é mapear o órgão todo. Foi anunciado um pacote de 110 milhões de dólares para incentivar os avanços na neurociência. A DARPA, que é aquela agência lá de pesquisa militar dos Estados Unidos, vai desembolsar uns 50 milhões de dólares em 2014. Os Institutos Nacionais de Saúde vão desembolsar 40 milhões e a Fundação Nacional de Ciência 20 milhões. Segundo a Casa Branca, o objetivo é acelerar o desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias para permitir que pesquisadores produzam imagens dinâmicas do cérebro que mostrem como células cerebrais individuais e os circuitos neurais complexos interagem à velocidade do pensamento. Eu fiquei muito entusiasmado com o lançamento desse projeto e estou bem esperançoso que vai sair muita coisa boa dali. Vamos ver, né? Então é isso. Avalie o vídeo. Se gostou, dá uma força aí clicando em gostei, adicionando aos favoritos e, é claro, compartilhando nas redes sociais. Um abraço e falou!